Axé, filhos de fé. Hoje nós vamos responder a uma enquete que nós fizemos na nossa página do Facebook, sugerindo como temas a Umbanda é cristã ou Exu é dual. Claro que os nossos amados Exus ganharam mais visibilidade, mas vamos falar sim também em outro vídeo sobre a Umbanda ser ou não cristã. Falar de Exu é um tema muito polêmico, é um tema com muita divergência entre pessoas que se dizem umbandistas. Por que eu digo se dizem umbandistas? Porque Exu de Umbanda é sim Exu de lei. É Exu batizado, é Exu que só faz o bem. A primeira distinção que nós temos que fazer é entre Exu orixá e Exu entidade. Exu orixá. O que são os orixás na Umbanda? São emanações das qualidades de Deus. Os orixás trazem para nós as qualidades, os atributos de Deus. E Exu é sim um orixá que faz parte da criação do mundo ao lado de Nanã, de Oxalá, de Iemanjá e de todos os nossos orixás. Qual é a responsabilidade de Exu enquanto orixá? Ele faz a conexão dos homens com o divino. Exu é o grande mensageiro, é ele que leva as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas oferendas, a nossa gratidão aos orixás. Ele é o grande mensageiro. E também é ele que decanta toda a negatividade. É ele que decanta, inclusive, a negatividade do ponto de força dos orixás, das cachoeiras, das matas. Exu é o grande decantador dessa energia. Qual é o ponto de força de Exu? A encruzilhada. O que seria a encruzilhada? A encruzilhada, na verdade, ela é um ponto de intersecção entre o plano físico e o plano espiritual. É aí que Exu atua. E trazendo isso para a nossa vida, o que são as nossas encruzilhadas? Quando estamos diante de uma encruzilhada? Sempre que a gente precisa tomar uma decisão, sempre que a gente precisa escolher um caminho, nós estamos diante de uma encruzilhada. E esse é o ponto de atuação do Orixá Exu. Eu fiz um pequeno roteiro para me guiar, porque são muitas coisas que nós precisamos falar a respeito. Cores usadas pelos Exus. Exu usa branco? Sim, branco é uma cor do Orixá Exu, porque o branco traz em si todas as cores. O vermelho traz a energia, a vibração, o fogo, o ardor da vida, o sangue que corre nas nossas veias. E o preto traz a introspecção, traz o nosso interior. É nisto que Exu atua. Agora vamos falar de Exu entidade. Aquele Exu que trabalha no terreiro de Umbanda. E eu não vou entrar aqui em grandes discussões, porque eu vou falar do Exu de Umbanda. O que é Umbanda? A Umbanda que nós praticamos na tenda de Umbanda, Filhos de Fé e Cabocla Jupira, é a Umbanda trazida pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. É uma Umbanda de amor e caridade. Não se cobra nada e não se faz sacrifício animal. Então, quando eu estiver falando do Exu de Umbanda, o que eu entendo por Umbanda são casas onde não se cobram por trabalhos e aonde não se fazem sacrifícios animais. Esses Exus que atuam na Umbanda, que atuam na casa onde eu sou dirigente e eu sou muito grata
e tenho a bênção de trabalhar com 3 entidades da linha da esquerda, que é o Senhor Tranca-Rua das Almas, a Maria Padilha das 7 Encruzilhadas e o Exu Caveira. São as 3 entidades que eu trabalho e eu sou muito grata por tê-los como guardiões dos meus caminhos. Por que Exu, então, é a entidade da esquerda? Né? Ele atua em todas as posições. Ele trabalha na direita, ele trabalha na esquerda, ele trabalha no alto, ele trabalha no baixo, ele trabalha onde for necessário. Eles são chamados de entidades de esquerda porque eles trazem uma energia com uma vibração mais densa. Exu trabalha com a negatividade, trabalha em ambientes negativos, trabalha muito próximo da nossa crosta terrestre. Por isso a energia de Exu é mais densa e por isso ele é chamado, né, como linha da esquerda na Umbanda. Mas isso não significa que Exu faz o bem e Exu faz o mal. Exu só faz o bem. Exu não é só guardião. Eu preciso contar brevemente uma história para vocês, para que entendam um pouco, né, do carinho e do amor que eu tenho por essa linha de trabalho da Umbanda. Quando comecei a estudar e me aprofundar nos conhecimentos sobre a Umbanda, um dos primeiros questionamentos que surge é em relação às imagens de Exu. Por que Exu tem chifre, Exu tem pé de bicho, Exu tem rabo, né? E aí eu li em algum livro, que agora eu não vou lembrar qual foi, que Exu assume muitas vezes essa forma física no seu campo de atuação para que ele possa sim enfrentar entidades trevosas e possa se impor através de uma imagem que cause medo. Ok. Depois, né, em uma linha completamente oposta a isso, eu encontro os Exus como a polícia do astral, os nossos grandes guardiões, e são sim os guardiões dos nossos caminhos, os guardiões das nossas encruzilhadas, mas não é só isso que Exu faz. Então eu me deparo com um Exu que é representado como um homem da lei, né? E aí a gente começa a trazer uma imagem um pouco romantizada também dessas entidades. Eis que estou eu trabalhando em uma casa de Umbanda sagrada e nessa casa se realizaria um culto aos caveiras. Eu sempre, até então, havia já incorporado e manifestado a Maria Padilha e o seu Tranca-Ruas e a princípio nunca imaginei que trabalhasse com caveira, com Exu Caveira. Fui pro culto aos caveiras e lá tive a minha primeira incorporação desta entidade. Vivi uma experiência que é muito difícil conseguir traduzir aqui para vocês em palavras, mas enfim. O Caveira se aproximou, houve a incorporação, né? Eu sou médium consciente. Hoje a mediunidade inconsciente ela é raríssima, a gente vai falar em algum momento sobre isso, sou médium consciente. Incorporei, senti a energia do Caveira e ele me levou, não sou vidente, não sou audiente, tenho alguns episódios de vidência ou clarividência quando no processo de incorporação. Mas eu, dentro da minha mediunidade, sem entidade nenhuma, não sou vidente, não sou audiente. Desculpa. Então, incorporei o Caveira, né? E ele me mostrou aonde ele trabalha. Ele me mostrou sua forma física e me mostrou aonde ele trabalha. O que eu posso dizer para vocês é o que a gente entende por umbral. Gente, é muito
bonitinho perto do que o Caveira me mostrou. E o que ele me mostrou nesse processo? Que ele não era bonito, que ele não era uma entidade encantadora aos olhos, que ele não trabalhava num lugar majestoso, mas o amor que ele sente pela humanidade, pelas pessoas, é algo que eu só havia sentido na incorporação da Preta Velha. Ele trabalha em planos abissais, num trabalho de socorro, de auxílio aos nossos irmãos que estão sofrendo e que tiveram o merecimento de ser resgatados. É lá que o Caveira, a entidade que eu trabalho, que eu recebo, trabalha. E ele me mostrou isso e me mostrou sim o sentimento de amor intenso por esse trabalho e pelas almas que eles se encontram. Eu voltei desse processo com uma admiração enorme por essa entidade, pela capacidade de entrega desse espírito em doar, né, a sua vida, né, seria uma vida espiritual nesse trabalho de resgate aos nossos irmãos. Então, muita gratidão por ter vivido essa experiência e poder compartilhar isso hoje com vocês. Os Exus são o espelho da nossa alma. Eu gosto muito de dizer isso, né? Quando a gente senta diante de um preto velho e conta um problema, a gente recebe amor, carinho e é como se passasse a mão na nossa cabeça e dissesse, tá tudo bem. Quando tu te coloca diante de um Exu, ele vem como um espelho, trazendo as tuas mazelas, mostrando os teus equívocos, mostrando aquilo que tu precisa melhorar, aquilo que tu precisa desenvolver. Então eu gosto muito de dizer que os Exus são sim o espelho da nossa alma, né? Quando a gente está diante deles, as nossas fraquezas vêm e se mostram. Então, além de espelhos da nossa alma, eles são também conhecidos como senhores ou senhoras da felicidade. E são sim senhores do karma. São guardiões do nosso karma. Nesse sentido, a gente precisa entender a neutralidade de Exu. Exu não faz o mal, mas Exu é sim o cumpridor do karma. Ele está ao nosso lado para nos auxiliar que o nosso programa de vida se cumpra. E nem sempre o que acontece com a gente é bom. E nem sempre tudo são flores. E Exu atua nesse momento para que a gente consiga, dos momentos de dor, dos momentos de provas que a gente passa, de que dos nossos problemas nós tenhamos aprendizado. Que a gente consiga, sim, realizar o nosso plano de vida, o nosso programa evolutivo dentro do nosso cronograma reencarnatório. Então, Exu não vai passar a mão na cabeça. Ele vai nos mostrar aonde a gente está errando e qual o nosso compromisso de evolução, de crescimento no caminho da nossa encarnação. Ele faz com que se cumpra a lei do merecimento. E isso é ser ruim? Não. Se faça merecedor de graças, de bênçãos, que Exu vai atuar na tua vida para que isso se concretize. Senhores da felicidade,
Porque quando nós encontramos o nosso propósito de vida, quando nós estamos cumprindo o nosso programa, quando nós estamos diante da nossa missão, nos vemos realizados e felizes. E Exu está feliz ao nosso lado por nos ver caminhando este caminho. Então, Exu não é sombrio, Exu não é diabo, Exu é movimento, Exu é concretização, é o poder de concretização das nossas realizações. Se existe uma lei no universo de ação e reação, nós recebemos aquilo que entregamos. Eu costumo dizer, e as pessoas que me conhecem sabem, eu uso muito a expressão que não adianta plantar melancia para colher morango. A gente colhe exatamente o que a gente planta. E Exu está lá, sim, mostrando o nosso plantio e nos auxiliando na nossa colheita. Então, que sejamos sementes de amor, de paz, que esses senhores e essas senhoras estarão ao nosso lado, nos guiando, nos amparando na caminhada. Gente, cada um tem o Exu que merece. E assim eu finalizo esse vídeo. Peço que compartilhe, que curta, que se inscreva no canal, que comente, que diga se você tem alguma dúvida. A gente está aqui para ser mais um caminho de luz na Umbanda. A nossa Umbanda não é a melhor, não é a pior, nem é a única. Mas é com muito amor que a gente faz esse trabalho. Um beijo no coração, uma excelente semana a todos. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir,